amigos do Centro Espírita Augusto Silva. É uma alegria estar aqui, todos conectados por este canal abençoado que é o YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pela vibração de amor, de paz e de luz dessa casa que nos abraça constantemente. E assim o nosso lar também recebe esse amparo e essa visita espiritual da casa de Dr. Augusto Silva. E hoje nós estamos aqui, como toda quarta-feira, para trazer reflexões sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Lembrando que estamos estudando as cartas de Paulo com auxílio de Emmanuel, as suas obras, por meio do Chico Xavier. E hoje nós vamos começar o capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Neste capítulo, ele recebe o título A Visão de Paulo, né? Lembrando que Paulo, ele foi um grande doutor que, infelizmente, no início, ele julgava e perseguia os cristãos, até que ele recebeu a visita de Jesus na porta de Damasco, recebe esse chamamento e muda totalmente a sua vida e se torna um grande trabalhador e divulgador da mensagem de Jesus. E ali ele veio trazendo cartas, grandes revelações, para nos esclarecer, para nos iluminar, para nos tornar mais próximos do nosso Pai, que é Deus. E o versículo de hoje proposto é o versículo 7. Mas antes de chegarmos até ele, eu quero trazer o 6, que diz assim: Paulo escreveu aos Coríntios: Se eu vier a glorificar-me, não serei nécio, quer dizer, incapaz, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, a preocupação de Paulo nesse versículo é sempre trazer a mensagem, a revelação. Não é a imagem dele, não é a fala dele, e sim a mensagem divina, a mensagem de Jesus. A mensagem dele não mais importava. Isso é uma posição de humildade, de reconhecer a sua imperfeição diante de revelações grandiosas. E aí no versículo 7, Paulo coloca o seguinte: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Sabemos que Deus ajuda o homem por meio do homem. Então, como que pode um homem machucado auxiliar o outro? Como que pode ter na carne aí esse espinho, essa dor, essa enfermidade, esse mensageiro de Satanás? Como trabalhar dessa forma? Quando a gente lê esse versículo, simplesmente essa leitura horizontal, sem buscar compreender, a gente não consegue entender a justiça divina e muito menos o seu amor. E assim, passamos séculos e séculos simplesmente lendo, sem buscar compreender, sem buscar refletir. E é o convite constante da doutrina espírita, o estudo minucioso de tudo que está no Evangelho. Então vamos entender revelação. De acordo com Leon Denis, revelação nada mais é do que levantar o véu e descobrir as coisas ocultas. E Allan Kardec, na obra A Gênese, ele fala que a característica essencial de uma revelação é a verdade. Se ela, por algum momento, é desmentida por algum fato, por algum experimento, então não é revelação. Deixa de ser revelação. Tá? E ele ainda coloca que a doutrina espírita, ela é uma revelação
divina e uma revelação científica. Como assim? Duas? Duas vezes? O que Kardec quis dizer? Que a revelação divina, ou seja, ela veio pelos espíritos que eram encarregados por Deus para trazer a mensagem. Então, essa é a revelação divina. E a científica é aquela em que não é imposta ao homem, é pelo trabalho que o homem compreende a sua verdade. É pelos experimentos, a observação da natureza, das leis, e essa revelação ela vem para todos, não apenas para um ou para um agrupamento de pessoas, ela vem para todos. E essa mensagem, ela é de forma clara, não é confusa. Ela é de forma que vem acalentar os corações. Então, é uma revelação divina com o trabalho do homem. Está aí associado. E a mãe de André Luiz, quando ele já está em nosso lar, quando ele já foi resgatado e ele tem um sonho em que encontra sua mãe, ela diz para ele assim: o Altíssimo concede sabedoria àquele em aprender. Então, como que estamos consumindo o nosso tempo? Será que estamos nos dedicando às revelações? Porque elas chegam para nós da forma mais simples, num pôr do sol, num bom dia, num sorriso. Ali estão as revelações divinas. Uma flor que se abre, um pássaro que canta. A natureza ela nos oferece esses diversos tesouros, esses tesouros que nos auxiliam na vida. E aí que temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas voltando aqui, Paulo, nesse versículo, ele fala: para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Então ele tinha noção da importância. Não era qualquer revelação, era uma revelação excelente. E sendo excelente, ele não podia sobressair. Ele tinha que permitir que a mensagem falasse por meio dele. Ele foi simplesmente um instrumento, assim como o Chico, nosso grande amigo Chico. A entrega dele foi total, em que podemos observar em sua escrita a marca, né, de cada espírito ali. Emmanuel, com seu jeito, André Luiz, o nosso grande repórter no plano espiritual, Humberto de Campos, Meimei e tantos outros que passaram ali por aquele instrumento. E Chico também demonstrando o cuidado com esse instrumento que é o corpo. Muitas vezes confundimos, né, ao colocarmos a vida espiritual sempre acima, é importante colocar, mas temos que lembrar de cuidar desse instrumento, desse corpo que nos acolhe e que nos permite manifestar, e que nos permite manter em comunhão, conversa, tudo isso. E também é uma grande proteção para todos nós. E lembrando disso, dessa reflexão de Paulo, não se exaltando, eu lembrei do mito da caverna de Platão, em que ali, na caverna, haviam diversos presos em que estavam voltados os olhos apenas para a parede. Eles não podiam olhar para lugar nenhum, não tinha como. Eles estavam sentados, só olhando para a parede. E atrás deles tinha o fogo, tinha a luz, e eles só viam refletido na parede as sombras. E ali eles tiravam as próprias conclusões e ficava ali naquela discussão. Certo dia, um desses presos consegue sair. E no que ele consegue sair das correntes, né? Ele sai da caverna e observa toda a natureza. Observa o céu azul,
o sol, as flores, aquela multiplicidade de cores, cheiros, sons, e fica maravilhado. No primeiro instante ele se assusta, né? Como essa maravilha passou anos ali dentro da caverna, nunca ia imaginar um mundo muito maior. E assustado, ele persiste, ele deixa o medo de lado, observa e lembra dos companheiros que estão lá na caverna. E pensa: vou levar para eles também essa mensagem. Vou voltar lá. Vou lá mostrar para eles que aqui tem outro mundo, que não precisamos ficar presos. E é o que ele faz. Ele chega, conversa com aqueles presos, explica que o que está na parede são apenas sombras, que lá fora tem aquela luz, que existe o fogo, tudo. E o que acontece? Os presos não compreendem. Acha que ele está alucinado, que está louco, que não tem nada de verdade. E, por medo, acabam assassinando, por medo de influenciar a loucura aos outros. E aí, nós refletimos: será que não fizemos isso com Cristo? Será que não estamos fazendo isso também diariamente? As revelações, elas são nos enviadas a todo instante. E com a doutrina espírita, a gente aprende que elas vêm a conta-gotas, no momento certo para a humanidade. Só que nós estamos surdos, nós estamos cegos. E nós ainda somos tão pequeninos que ainda temos coragem de perguntar ao Pai: Pai, o Senhor não me escuta? Jesus, o Senhor não me vê? E será que não estamos recebendo como resposta: por que está surda a minha voz? Por que está cego a minha luz? Será que não estamos recebendo isso? Será que queremos permanecer como presos nessa caverna, na caverna de nossos vícios, na caverna da nossa matéria, iludidos de tudo isso? Então, que possamos ter os olhos abertos, os ouvidos de ouvir e principalmente o coração de sentir e compreender todas as revelações que chegam até nós e fazer delas a ação de nossa vida. Voltando ao versículo, na segunda parte, Paulo coloca: foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Às vezes a gente assusta, né, com esse termo Satanás, demônio, diabo. Às vezes a gente fica muito confuso com tudo isso, achando que é a personificação do mal, que o espírito foi criado para poder estar personificando ali o mal. Não. Se temos essa imagem, a gente não tem a imagem de que Deus é Pai. E aí a gente não tem a imagem que Deus é bom. A gente vai ter a imagem que Deus criou o bem e o mal. Não. Deus não criou o mal, nunca. Quem criou o mal fomos nós mesmos, pela nossa ignorância. Então, o que significa esse termo, Satanás? Nada mais é daquilo que é contrário, tudo aquilo que é adversário, que é enganador. E Leon Denis amplia esse conceito. Ele fala que Satanás nada mais é do que a nossa ignorância. É valorizar apenas a matéria e as suas grosseiras influências. Foi como eu disse, essa matéria é importante. Ela tem as suas necessidades, só que ela não pode ser primordial. Nós temos que lembrar que ela é um instrumento, que estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Então, saibamos cuidar dessa matéria sem se envolver. É como Jesus nos disse: estar no mundo sem ser do mundo. Então, nós estamos aqui. Tá? E o espinho na carne, Paulo deixa bem claro lá na carta em Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Ele coloca assim: eu e vós sabeis
que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E os grandes estudiosos do evangelho colocam que essa enfermidade, essa doença, era algo crônico. Poderia ser uma enxaqueca, uma malária, enfim, era algo que não tinha cura, principalmente com as orações. Então, era aquele espinho os chamando Paulo a todo instante para manter a sua postura de aprendiz, a sua postura de instrumento. E ele acreditava nisso, tanto que ele escreveu para os coríntios, que era para manter essa postura. E Emmanuel, na obra Pão Nosso, no capítulo 126, ele estuda este versículo. E ele, logo no primeiro parágrafo, coloca: atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Então, por que estamos aqui? Qual que é o nosso objetivo? Né? É nos glorificar a todo instante, estar sempre em primeiro lugar. Nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós estamos aí numa caminhada espiritual de melhoramento constante. E somos imperfeitos, e as enfermidades existem para isso, para nos chamar a atenção. Desperta tu que dormes, ou seja, acorda, qual posição você está e desperta para o Evangelho, busca. Vamos lembrar a frase da mãe de André Luiz: o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender. Vamos buscar o aprendizado a todo instante. A espiritualidade maior está aí a todo momento nos ofertando esses ensinamentos. Durante a pandemia, nós tivemos uma divulgação muito intensa dos ensinamentos espíritas. E agora é momento da gente retornar fisicamente. Tanto que a palestra aqui do YouTube também está acontecendo no salão. Fica aqui o convite para todos participarem. E esse retorno não pode ser como antes, porque o convite foi para mudança. E foi um convite muito forte. Então não podemos voltar como antes. Externamente, nós temos os protocolos, né? Por exemplo, manter o distanciamento, usar o álcool em gel, usar as máscaras, já está ficando mais maleável o uso, mas possamos ter consciência, porque é o momento da gente praticar a caridade conosco e com o próximo. Então, que seja um retorno muito seguro e com muita reflexão. Mas voltando para Emmanuel, ele ainda coloca: é posição mental, não somente ameaçadora, quanto falsa. Porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. E aí? Será que precisamos esperar que esse espinho nos cause dor para a gente acordar? Será que não podemos despertar antes essa dor? Mas se ela chegar, o que eu devo fazer? Desesperar? Não. Compreendê-la. Compreendê-la como um grande presente divino, por mais que a dor nos machuque, mas que possamos compreendê-la que é um chamamento para o nosso reajustamento. E esse chamamento muitas vezes não está na vida presente. Sabemos das reencarnações. Às vezes é um ato em que fizemos há 200, 300 anos atrás, mas somente agora, em 2022, que temos maturidade do coração, né, maturidade espiritual para compreender a mensagem, para compreender que essa dor é um convite para o reajustamento. E Emmanuel continuou:
O discípulo prudente alimentará a confiança sem presunção, revelando-se corajoso sem ser intrometido. A mensagem muitas vezes chega, né, até nós, e aí a gente quer colocar uma pitadinha de nós mesmos, né? A gente quer acrescentar um pouquinho ali de nós. É como um telefone sem fio. A cada ouvido, a boca fala um pouquinho de si, né? Então, que sejamos como Emmanuel está falando aqui, corajoso para receber essa mensagem e passá-la sem se intrometer, de forma alguma. E ele continua: reconhece a extensão de suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence ao Senhor, a mensagem do Senhor. Nós somos apenas um instrumento, como uma caneta, um rádio, como o Spotify, como o YouTube, não é? Ferramentas aí atuais. E vamos dar graças que estamos sendo os instrumentos para a atuação divina. Todos nós temos um papel aqui cumprir, todos nós temos, não precisamos nos preocupar. Só que tenhamos que ter olhos de ver essas oportunidades. E aí, Emmanuel faz uma questão para nós. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Se nas pequenas coisas que acontecem em nossa vida, muitas vezes não conseguimos respostas, não conseguimos diluir sentimentos e emoções, por que a gente quer ser mestre? Jesus, quando esteve aqui, ele compreendia todos. Ele compreendia todos que chegavam até ele, tanto os amáveis quanto aqueles que estavam com a raiva e sentimento menos bom manifestando. E ele sempre acolhia, sempre compreendia cada um, nunca julgava. Então, como ser acima desse mestre? Vamos aprender com ele? Vamos fazer como está em O Livro dos Espíritos, tê-lo como guia e modelo. E tê-lo como guia e modelo não é apenas apreciá-lo com os olhos, mas é colocá-lo em nossas atitudes, é dar vida a todas as palavras, porque ele veio nos ensinar um roteiro feliz. Ele veio nos trazer a boa nova. Voltando para Emmanuel. Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Então, em qualquer posição que estamos ocupando hoje, nós temos esse convite de servir ao Senhor, de sermos instrumentos dele. E ele finaliza: lembremos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que não se exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, que a mensagem ela esteja sempre evidente, nunca a nossa personalidade. E para finalizar, eu trouxe uma frase também de Emmanuel, que está na obra Pão Nosso, em que ele nos diz assim: cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo
com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará para o reconhecimento, para o recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição. Então, que sejamos boas páginas desse livro maravilhoso que Jesus escreve e que a mensagem do Evangelho esteja sempre marcada em nossos corações e sempre vivas em nossos pensamentos e atitudes, mantendo sempre a gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus e essa casa, a casa de Dr. Augusto Silva, que nos acolhe, que nos fortalece. Muita paz a todos e até a próxima reflexão na quarta-feira. Estejam com Deus.